Então, voltámos. Decidimos aqui juntarmos novamente as duas. As duas. Porque a Amanda hoje não está. Ai, o meu coração. A Amanda tem mais que fazer. De nos aturar hoje. Hoje. Na próxima Episódio, vocês, no próximo episódio, sessão, Tá. coisas. É Sei lá, isso, vocês é dizem todo, nomes. todo um mundo de coisas, Todo mundo nós. de coisas todo mundo. novas. Vamos lá então. Então, hoje decidi que me ia sentar assim, super confortável, porque os temas acho que são muito mais leves. Não vou estar tão tensa. Hoje vamos falar muito bem de vocês. E então vou estar assim a flutuar no sonho do homem fofinho, assim fofinho, assim peluche. Estou a brincar, também não precisa ser tanto. Sim. Mas olhem, tivemos feedback muito bom, recebemos imensa coisa. Eu honestamente, eu não sei se estás a sentir a mesma coisa que eu, mas eu estou admirada com a interação que estamos a ter. Eu não estava à espera. Eu estou a adorar falar. É, eu não gosto de nada, não é assim. Perguntem coisas, perguntem. Quanto mais temas nos mandarem, mais isto vai ser giro. Eu também Sim, acho. eu adoro fazer isto. É que Acho já fazemos máximo. isso nós no café. Sim. A noite fora. E a questão é, mas... se nós conseguirmos, a minha intenção aqui, eu sempre partilhei muito e a minha intenção aqui é, se nós conseguirmos ajudar uma pessoa que seja... Já fazemos aqui... Não é? É tão bom. Eu ouço podcasts que me ajudaram na minha vida. Não é nem que seja pela leveza ou porque de repente há um insight e nós... Basta-te uma frase. Muitas vezes é aquela frase que tu pensas... Sim. Ai, então espera aí, eu interpretei isto mal e se eu fizer desta forma, se eu não é, trabalhar no meu consciente desta forma, as coisas vão ser mais leves. É mesmo muito importante. É descomplicar a vida de alguém. Eu gosto muito. Só com a partilha, porque nós basicamente o que estamos a fazer é partilhar a nossa opinião e a opinião de mulheres. Partilhar não é a nossa opinião, é partilhar opiniões. Porque quando nós... Isto foi uma coisa que eu aprendi relativamente à opinião, que é quando nós temos como nossa opinião, nós já estamos a tomar um partido. Sim. Quando nós damos a opinião, é apenas mais uma opinião no meio de tantas opiniões. Não está certa, não está errada, é só uma opinião. E não há nada que esteja certo e não e errado. Porque nós não somos nenhum gurus. Perspectivas diferentes, ângulos diferentes. Exatamente. Mas esquece o que é que ando aqui a fazer. Estamos a descobrir. Pois, só faz lá quando é que isso vai ser. Olhem, e eu acho que podemos começar aqui por e-mail, que é o tal que nós falámos no último podcast. Nós trocámos os nomes, ok? É muito importante. Este vamos chamar que é o do sushi. O do sushi? Não, mentira. O traumatizado dos nigiris. Muito bom. Esse está muito, muito giro. Meninas, atenção. Ele é divertido. Ele é divertido. Super boa onda. Muito engraçado. E digo-vos uma coisa. Muito engraçado. Fiquei fã. Aqui quase tinha vontade de comer sushi com ele. E eu ainda pensei assim, juntamos, vamos comer um sushizinho. Vamos os três, os quatro, vamos à Amanda também. Ter de comer sushi, que chatice, nem queríamos. Mas há malta que não gosta, não é? Um insulto. Atenção, tudo certo. Por favor, quando não gostarem de alguma coisa, digam. Partilhem. Aquilo que nós falámos no último episódio, que é só partilhar. Sim, é isso. Seja, não gosto, está tudo bem. É que lá está. É aquelas coisas que depois poderiam ser muito boas e que tornam-se muito... Mas que se calhar também não teve só a ver com isso. Não, mas nós hoje vamos levantar o ego dos homens. Ai, adoro. Meninos, ouçam-nos. Então, vou partilhar aqui o nosso e-mail maravilha. O date do sushi. Ou como ser rejeitado com classe em pleno século XXI. Esse e-mail está muito engraçado. Olá meninas, parabéns, muito divertido e ansioso por mais. Já chegaste ao nosso episódio /cenas. Então cá vai, vocês é que pediram. Decidi surpreender uma menina com um jantar num restaurante japonês chique. Bem. Ambiente zen, música ambiente, tudo pensado ao detalhe. Pequeno detalhe também, ela odiava sushi. Mas não disse logo, claro. Preferiu empurrar os nigiris. Ai, que horror. Desculpem. Preferiu empurrar os nigiris como quem tenta resolver sudoku com pauzinhos. Está bom demais. A conversa foi um deserto. Perguntei o que é que gostava de fazer nos tempos livres e ela respondeu, estar sozinha. Tranquilo. A famosa indireta direta. Completamente. No final, acho fui para um clássico beijo de despedida.
E vocês já estão aí a pensar coisas. Não. Ele diz no rosto, como é óbvio. Respeitador. Ainda por cima. E é engraçado, como já deu para perceber. Levei um aperto de mão digno de reunião de condomínio. Eu estou a imaginar a cena com isso. Eu não consigo imaginar, isto deve ter sido épico. Agora, pergunto-me, é assim que se rejeita um homem em pleno século XXI? Não. Já não somos sequer premiados pelo esforço? Realmente. Será que dava para me convidar para ir lá à casa? Brinca ele com o nosso primeiro episódio. Exatamente. Brincadeirinha. Beijos, o traumatizado dos nigiris. Está muito giro. Isa, é assim, eu acho que foi das três, a Amanda não está cá hoje, mas foi das três, nós partimos a rir. Sim. Ao mesmo tempo ficámos tristes por uma situação destas, porque, Sim. meninas, vamos também aqui trocar, tá? Vamos Não ser pode ser, fofinhas de vez em quando. não pode ser só aqui podemos dizer... a opinião feminina e o... Mas já vamos viste deitar, não estamos a deitar já abaixo, viste que foi realmente super... Temos aí várias Não, coisas ele foi positivas, educado. imagina. Super educado, fez Brincalhão. a surpresa, brincalhão. Gentleman, atenção, porque foi exatamente a pensar no ambiente, na música. Tudo aquilo que nós apreciamos no homem, na Exatamente. realidade, não é? E a minha questão é, Eu acho que é tipo transversal a quase todas as eu não sei muito bem se houve clique, não houve clique da gerações. parte dela, mas aqui também mas falta a independentemente- honestidade, não é? De dizer, olha, Sim, realmente- e também não precisa de ser tipo antipática. Exato. Senão, é que senão isto vai bater sente- exatamente nas coisas que nós dissemos que não gostávamos num homem. E é está a feito por uma bater- mulher. Exatamente. Já viste. Isso Porque é isto interessante acontece. também perceber. Isto acontece, que é nós muitas vezes não olhamos para nós e criticamos algo no outro, mas quando Sim. vamos ver nós temos a tendência de fazer Claro muito que sim. idêntico. Não digo igual, mas muito idêntico. Então há que ter aqui também atenção. Como é que nós conseguimos desconstruir tudo Exatamente. isso Atenção quando aos nós detalhes. nos conhecemos na realidade, não é? Espera. Com... Não acredito. Eu vou começar a dar contactos aqui, vou começar a aparecer Nós aqui. temos, exato, nós temos de pôr aqui as nossas parcerias de terapeutas. Sim, eu tenho uns fantásticos. Está perfeito. Adoro. Está perfeito. Não veem em mim. Isto fez efeito, que é uma loucura. E livros de desenvolvimento pessoal E também. fez. E temos uns muito giros que eu depois vou partilhar também. E podemos fazer uma partilha assim, Sim, um de episódio livros, com sim. livros, com... Vários. Assim, Eu tenho vários agora, livros que são os obviamente, livros da minha vida. Adoro. tenho alguns. Vamos falar. Alguns quantos que eu tenho uma prateleira assim. Sim, podemos trazer da próxima vez. Era giro. Só mesmo para Tu deixar trazes um, aqui- eu trago outro Combinado. e dizemos assim mais ou menos o que, Aqui, do sim, que é que aquilo fala. Exatamente. Eu acho giro. Digam-nos vamos. depois se check, mas nós check. Façam assim ou mandem o Então mandem o coração ou o foguinho. foguinho, não. Se for para queimar aqui a ideia. Mandem o foguinho para queimar a ideia. Para queimar a ideia é foguinho, ok? E então, eu acho que agora podemos só dar aqui um bocadinho de ânimo, não é? Aos homens e dizer-lhes o que é que nós gostamos neles. Sim. O que é que nos faz querer conhecê-los melhor? O que é que nos faz querer passar tempo com eles? O que é que nos faz realmente dedicarmos Eu sou fã de aos homens. encontros com pessoas e não apenas com um protótipo? Porque muitas vezes são protótipos de gente, que é aquilo que foi falado no último episódio, mas eu acho que há pessoas maravilhosas Sim. e há homens que quando sabem, eu digo isto por eles mim, mas quando quando sabem gostam, realmente eles ser são homens de fantásticos. partilha e genuínos, eu acho que é lindo, é magnífico. Eles são mesmo, como é que é dizer isto? São mesmo meninos, e atenção, é um menino no sentido positivo, eu acho que tu Eu percebeste. acho que os homens quando É amam... aquela doçura amam genuína, de uma... não é? É isto que eu te ia dizer. Eu acho que os homens quando amam de uma maneira muito... É doce, é ternurenta. Sim. Porque eles... E lá está. Sim, eles querem ser os nossos heróis. E é o que eu ia dizer, não vamos confundir aqui o fofinho e o ternurento com querer ser filhos e acarinhados. Não é nada disso. É realmente aquela partilha. Sim, é querer cuidar. Exatamente. Imaginem uma canoa. Eles não são aquele homem que vai atrás da canoa. Não, eles são aquele homem que gosta de partilhar o momento, Sim. vos permite também São maravilhosos. levarem a canoa, mas eles vão lá à frente, eles comandam com mais força. Eles estão lá, e se vos doer o braço, não há problema, parem um bocadinho, eles respeitam Eles isso. até levam um chaco. É maravilhoso. E por mim, meninas, falo por mim. Ainda ontem tive este tema e esta frase na conversa, que foi,
permitam que os homens levem os vossos sacos de compras. Eu sei que nós temos a tendência, pelo menos permitam ser cuidadas, eu também. Pronto, então nós temos muito essa tendência de querer ser as mulheres e os homens da nossa vida. Sim. Só que nós não permitimos que o homem só dar, nós Exato. temos que permitir também que nos dêem. E eles querem, acreditam eu acredito. Que eles são muito giro como quando partilham isso. Confusos, coitados, também. Não, muito. Tipo, paga conta, não paga conta. Não, eles não sabem, porque nós acabamos por criar limites. Sim. É que, lá está, limites que nós também não partilhamos. Sim. E eles desconhecem os nossos limites. É muito importante, eu digo sempre isto, é muito importante os homens, pelo menos, terem uma amiga para terem a visão daquilo que as mulheres pensam. Porque se não tiverem, eles estão muito fechados dentro de uma caixinha. Eu sei que tu vais concordar comigo, de certeza absoluta, obviamente, que aquela típica crença de que os homens e as mulheres não conseguem ser só amigos. Claro que conseguem, pelo amor de Deus. Mas eu tenho amigos. Eu nunca quis dar beijo na boca dos meus amigos. Nem eu. E eu quando digo que e são podem amigos, estar todos nus à minha frente. Atenção, é verdade que nós também somos mulheres. Os homens, alguns veem as coisas eu acho que mas não. eu acredito que não é a genuinidade, é a pureza. Claro que há. Na eu já recebi abraços tão ternurentos de amigos meus. Não, amigos meus, atenção, eu quando os vejo vou correr e a forma como eles me abraçam é colo mesmo, é tão bom. Carregam bateria, é casa. Eu costumo dizer que é casa, é aquele recarregado de baterias que eu penso fogo. É verdade que não é do meu sangue, mas é meu irmão. Não é mano, nem maninho, nem bro, é meu mano. Tem o homem, se decidir olhar para dentro e cuidar dele, olhar para dentro e cuidar dele, tem um potencial enormíssimo, mas nós não podemos trabalhar só com o potencial. Por favor, façam coisas por vocês. Eu acho que é muito importante. Então vamos à lista. Vamos embora, à lista. Meninas, eu tenho coisas nos dentes. Não. Tá. Estamos impecáveis. Choca. Tchau. Vamos lá. Então, muita coisa, novamente. Eu tentei aqui porque há algumas coisas que nós recebemos que foram muito idênticas, então... Essas depois passa à frente. Usa. Então, vamos começar aqui com as coisas que mais gostamos nos homens. Mais gostamos. Mais. Sentimos que são realmente os pontos que nos fazem querer conhecê-los melhor. Não são valores, não é? São mesmo são coisas, sim, nos homens que... Ok, ações, depois mais ações. Podemos ir também... Sim, mas eu acho que... Generalizamos aqui um bocadinho, não é? O que é que nos move para conhecermos uma pessoa? Na realidade, o valor é algo que é intrínseco ao ser humano. Vale para nós, mulheres, homens. Então nós vamos mesmo a pequenas particularidades deles. Eu penso que sim. Então vamos lá. Por isso, o que é que nos faz querer conhecer um homem? Também nos chegou através de muitos comentários, não foi? E atenção, muito giro que mesmo homens que partilharam aquilo que sentem. Eles são brincalhões, não sentem são? que gostam... ou de género, não, que sentem que as mulheres gostam deles. Sim. Pronto, e eu acho engraçado porque não foram só mulheres a partilhar. Juntou-se isso. Mesmo homens a dizer, eu acho que quando sou isto, eu consigo mais facilmente dar-me a conhecer. Funciona melhor. Exatamente. Sim. Então, primeira, um homem que ouve de verdade. Saber ouvir. É não dar soluções. Uma mulher chega cansada do trabalho e as mulheres, por sistema, nós somos diferentes dos homens, nós precisamos desabafar. Mas nós não queremos que nos dê uma solução, nós só queremos dizer como é que correu o nosso dia. Os homens, como têm aquele pensamento lógico, há um problema, há uma solução. E dão-nos a solução, mas nós não queremos a solução. Adoramos partilha. Nós só queremos que vocês nos ouçam. É só isto. Ouçam. É só aquela simplicidade da partilha, não é? Ouçam, abracem e perguntem o que é que eu posso fazer para te ajudar. Não deem a solução, perguntem o que é que eu posso fazer para te ajudar. Ou melhor, digam logo, vou fazer um jantar. Isso, olha, resulta... Vou encomendar pizza, qualquer lindo. Coisa. Sim. Segundo, sabe conversar com vocabulário e intenção. Sabe conversar com vocabulário e intenção. Articular frases, era aquilo que nós estávamos a falar. Não é o Tarzan? Sim. Eu, Tarzan, MJ. Sim. É assim, sabe comunicar. Sim. Tem postura. Eu acho que aqui vem muito da postura de comunicador, do saber como transmitir algo. Sim, isso é importante. Obviamente, isto aqui faz um match que é a parte do sentido de humor inteligente. Sentido de humor inteligente. Atenção! Eu quero fazer aqui apesar de hoje ser um programa para falar muito bem,
há determinados comentários que são feitos com brincadeira sarcástica que é para deitar a mulher abaixo. Eu sou totalmente contra esses comentários. Ok, meninas, limites nestes Sabes que isto é muito comentários. giro. Eu não acho piada nenhuma. Não, é muito giro o Sinceramente. facto de quem me educou assim, a ter essa noção foi o meu pai. O meu pai, quando eu era pequena, Claro. dizia-me assim: tu vê lá bem o que é que vais aceitar na tua vida, porque uma coisa é brincar, outra coisa muito diferente é gozar. Gozar, sim. Brincar Por e isso, gozar brincar são e coisas gozar, diferentes. exatamente. Então aqui é muito importante. Brincar é uma coisa, mas há comentários sarcásticos disfarçados que depois a mulher, se já souber impor os seus limites, vai dizer não gostei e a resposta vai ser eu estava a brincar, não sabes aceitar uma brincadeira. Isto é manipulação, ok? Exatamente. Eu, Mas um homem que se sabe eu, ser se eu vai se pudesse, posicionar da forma correta e vai ouvir a mulher e perceber sem aquilo dúvida, que a magoou ou aquilo que ressoou. mas Filipa, sabes que acho que há um buraco enorme na nossa educação. Na nossa educação de base, de escola primária e de ensino básico e mesmo preparatório, que isto é tudo muito toma atenção aos teus limites, atenção à manipulação, mas maior parte das mulheres, e até nós na nossa idade, temos muita dificuldade às vezes de perceber que a manipulação vem disfarçada de uma piadinha desagradável, ok? Só começa com uma. Ou seja, a segunda. Nas escolas e mesmo os programas que são desenvolvidos para a não violência, a atenção à manipulação, a nível de privacidade, tudo o que está disfarçado de cuidado, tem que haver exemplos, tem que se perceber que ele disse isto sobre ti, porque ele está a utilizar uma característica na qual ele já percebeu que tu és insegura e ele vai chegar lá, espetar a faca e rodar, ok? Isso é manipulação, que ao longo do tempo, numa relação, é muito grave, rebenta completamente com a autoestima da mulher e faz muitas vezes perder a noção da própria identidade dela. E muito importante é que muitas das vezes, e meninas, atenção a isto, muitas das vezes isto aqui bate mesmo na situação do psicológico, da violência psicológica. Claro. Porque não estamos só a falar aqui em brincadeiras ingênuas. Porque uma brincadeira ingênua é algo que um homem faz uma vez e a mulher partilha o desagrado e o homem percebe e automaticamente... E é o comentário desnecessário. É neutralizado agora. E isto acontece muito, imagina, mesmo em sociedade, uma pessoa chega ao pé de mim e diz Isa, estás tão magrinha. A pessoa não sabe. E eu acho super deselegante. A pessoa não sabe se eu gosto de ter o peso que eu tenho. E não sabe a nível de problema. Não é? Eu imagino, eu podia gostar de ter mais 10 quilos e para mim é uma luta conseguir ganhar peso. E então eu acho deselegante. Não tenho coisas boas para dizer às pessoas, tipo, não digam. Porque mas muitas das vezes olha-se para a pessoa que tem excesso de peso e não se vai dizer nada à pessoa que tem excesso de peso, porque coitadinha, não é? Não vamos aqui melindrar a pessoa. Mas vamos dizer às mais magras que, olha, vê lá se comes que estás... Ok, isso é bullying na mesma. Estás a tratar mal a pessoa. Aconteceu-me antes dos diabetes. Exatamente. Por isso mas pronto, mas fazer isso é uma parte muito positiva. Exatamente. Aqui o fator de genuinidade sem filtros. Eu acho que é... isso é tão importante. É aquele... É ser quem se é. Exatamente. Okay, se nós tivermos que gostar, nós vamos gostar de tudo. É uma base. Sim, não criar aquela personagem. Não é a personagem, é a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa, não quero conhecer a capa, nem a máscara. Não, mas é assim, mas eu acho que para se ser essa pessoa... Tens de ser à vontade também. Para ser essa pessoa no inteiro, tu tem que ser já uma pessoa muito segura. Não é? E aí está tudo certo. Sim. Porque se a pessoa não for genuína, e é muito importante ser genuína, se a pessoa não for genuína, aquilo mais tarde ou mais cedo, todo aquele castelo de cartas que foi montado, aquilo vai descambar, vai ficar para baixo. Não façam isso. Não. Aqui um fator também muito importante que é a parte do ego, que é o facto de o homem saber, conhecer o seu ego e ter o ego no lugar. Sim. Então é não precisar dos aplausos, é não precisar de quando está numa relação, ir buscar migalhinhas de atenção a outras mulheres. Se está com um problema com a mulher com quem está, vai, senta-se e fala com ela. Não vai, ok, porque esta mulher que eu tenho em casa é super exigente, nem sei mais o que é de fazer para agradar.
comunicar, por exemplo. Aquilo que ocorreu muito nas partilhas é o facto de quando estão a conhecer alguém, uma coisa que gostam muito, é que essa pessoa não tenha a tendência de falar em tudo aquilo que já alcançou. Isso é horrível. Em tudo aquilo que... Não, mas isso ele tem necessidade, sim, de conhecer a pessoa que está perguntas ali. abertas Exatamente. um ao outro. Respondam também, lá está, com a genuinidade toda. Sim. Mas não tenham a tendência de ter aquele... soberba, não é? Atenção, e não são os 5 minutos de fama. Muitas vezes é o encontro de fama. Pois, mas normalmente dizia-se, uns 5 minutos de fama que a pessoa vai e só sou eu. Não, mas não acho que seja necessário. Existe muito este encontro, não é? De todo à volta do ego da pessoa. Ainda por cima nós, mulheres, temos uma intuição super apurada. Nós conseguimos sempre perceber quando alguma coisa não bate certo. Podemos escolher ficar ali. E às vezes escolhemos ficar. Muitas vezes ficar para tentar perceber mesmo... Sim, porque nós temos esta energia. A mulher tem uma energia, sim. Por isso é que nós somos mães, não é? Temos a capacidade de gerar vida. Nos procuram. Exatamente. Aqui o cuida sem controlar. Lembra-se do GPS, não é necessário. Não é. Cuidar é oferecer a ajuda. Está disponível. Não é ser salvador. Exatamente, eu sinto que a disponibilidade também não é o eu posso sempre e tu estás em primeiro lugar, não é isso. É o estar disponível para quando há realmente uma necessidade, haver aquela tendência em que, ok, já sei quem é que é de contactar porque ele vai-me ajudar. É o então cuidado. Há aquele amigo. Eu teria muito para falar sobre isso. Há um triângulo, que é o triângulo da vítima, que é composto pelo salvador, pela vítima e pelo carrasco, pelo perseguidor. Sim. E geralmente, quando as pessoas entram nesse triângulo da vítima, não estão no seu adulto, estão na sua criança interior mal trabalhada. E o que acontece muitas das vezes é que este cuidado extremo vem disfarçado de eu quero te salvar, mas uma pessoa que salva quer sempre alguém em troca. Está à espera da Mas a vítima depois, ele está a salvar alguém que não lhe pediu para salvar, e a vítima um dia vai dizer, ok, mas eu não te pedi para tu me salvares. E automaticamente o salvador passa então a ser o carrasco. A vítima, exatamente. Por isso, como é que se sai deste triângulo? E atenção, este triângulo é muito interessante porque este triângulo da vítima é um triângulo que existe nas famílias, nas dinâmicas familiares, nas dinâmicas profissionais, nas amizades. A única forma de se sair desse triângulo é indo para a nossa parte de adulto, que é eu não vou alimentar mais isto. E muitas das vezes tem mesmo que se sair, tem que se abandonar famílias durante uns tempos para as coisas acalmarem. Fazer essa quebra. Porque às vezes, dentro das próprias dinâmicas, digamos assim, reposicionar. As pessoas vão alternando nos seus papéis. Sim. Mas nunca ninguém se entende, ok? Por isso, cuidado de disfarçado de capa de salvador vai dar mal. Cuidado de eu quero o teu bem, eu estou aqui para aquilo que for preciso, sim, muito, muito interessante e apoio a 1000%. Daí o cuidar sem necessitar de controlar. Adoro. Até porque, por exemplo... eu agora até já nem me importo de ser cuidada, já tive esse problema de aceitar, era muito difícil para mim. Eu estou nesta fase agora. Mesmo eu até com as amizades eu não aceitava que me pagassem um café. Para mim era... Eu pedir ajuda, ainda agora a última situação que tive com os diabetes, para mim custou-me pedir ajuda. Senti que ia estar a incomodar alguém. Naturalmente depois vai acontecer. Eu já percebi que há realmente pessoas que gostam de mim, querem o meu bem, que eu só preciso dizer, por favor, ajuda-me, porque eu realmente às vezes nem é preciso eu, por favor, a pessoa percebe que tu não estás bem. Outra coisa que eu adoro é, imagina, o espaço que se consegue dar a alguém quando mesmo assim se percebe que aquela pessoa não está bem, que vem na escuta, que é, imagina, estás bem? Não estou bem. Ok, queres falar sobre isso? Não. Então dá espaço. A pessoa respeitar. Que é totalmente diferente do silêncio feito com a intenção de te punir. Não. Aí é um silêncio que respeita. Acho que é muito importante. Se tu não podes falar naquele momento, ou se não consegues, mesmo após uma discussão, se tu não consegues falar,
diz à pessoa, neste momento eu estou muito quente, por favor dá-me o meu tempo e nós já falamos a seguir. Agora também... tipo semanas sem falar, não, dias sem falar e sem dá para perceber quem é que justificar. nós temos do outro lado quando dizemos isso. Sim, mas isso se vem são com aqui pessoas com e são uma homens partilha de maduros que carinho, fazem exatamente, isso. uma partilha de carinho ou uma cobrança. Sim. Muitas vezes esse silêncio vem em cobrança, mas eu não. digo-vos, há homens fantásticos com potencial gigantesco que se mergulhassem um bocadinho dentro deles e percebessem só as pequeninas coisas que tinham que alterar, tinham vidas tão melhores. Muitas vezes é só o facto de amadurecer. E é pena. Eles não amadurecem. Não, mas continuam ali a fruta a amadurecer. Os homens aprendem de uma maneira diferente das mulheres. O homem mais inteligente é aquele que aprende com as experiências dos outros. Sim, porque consegue captar aquilo que viu e que... maior parte dos homens aprende com a consequência da ação. Só aprende na consequência. E eu costumava... Há uma história que fala sobre isto e sobre os graus de orgulho e de intransigência das pessoas, que é muito interessante. Vale para homem e vale para mulher. Que é, imagina que existem 3 cavalos, que é o cavalo, e faz tipo um paralelismo com a vida. Isto é uma metáfora. Não é? Há um cavalo que chegas lá, mostras o chicote e ele já está em galope. Não é? Tipo, vá lá, tipo, não preciso, já percebi que isto é para avançar. Há outro, e mete isto com as experiências da vida. Sim, sim. Há outro que tem que levar com o chicote de tal forma que corta a pele e corta o músculo. E aí ele pensa, está na hora de avançar. E há o outro, que é o pior de todos, que é aquele que o chicote vai ter que rasgar não só pele, como músculo, tendões, e vai ter que chegar ao osso. Há pessoas que só aprendem assim. Só aprendem na consequência. Quando perdem coisas realmente muito importantes na vida delas, quando perdem trabalhos, quando perdem pessoas, quando ficam doentes. Mas isto existe. Por acaso é uma das coisas que, se eu fosse psicóloga, que não sou, adorava explicar a essas pessoas muito mais cedo. Para não terem de chegar Sim, a momentos porque essas pessoas vão levar grandes lambadas da vida. Há muitos que precisam, infelizmente, grandes lambadas da vida. Para conseguirem seguir em frente e para conseguirem também... Atenção, fala à pessoa que foi preciso ter um ataque de pânico a conduzir para ir para a terapia. Fui eu esta pessoa. Porque até lá eu ia tudo para debaixo do tapete, até ao dia que eu achei que ia morrer, porque numa escala de todos os sintomas de ataque de pânico, eu tive todos. Só tive tempo de chamar o INEM e achar que ia morrer ali e de telefonar e dizer: alguém, por favor, diga à minha filha que eu a amo, porque a minha vida vai terminar aqui neste momento. E isto tudo porquê? Porque nós temos uma capacidade enormíssima de aguentar situações. Estou a sentir aqui coisas, mas agora vou sair com os meus amigos, agora vou para a praia, agora vou para aqui, agora temos para ali, a mania de tapar com a toalhinha e achar que aquelas coisas não existem. Com tudo, mas existem, estão lá. E às vezes gritam. Meninos, gritam com insónias, gritam com falta de apetite, gritam com queda de cabelo, gritam com oscilações de humor. Nos homens, gritam com baixa libido, deixar de ter vontade de fazer desporto, quererem paz, sossego, dormir. Tudo isto são características de ansiedade que já não está a ser bem controlada. E daí terapia. Bem, acabamos por ir aqui um bocadinho mais a fundo, mas realmente estes tipos de conversa era mais a fundo. São necessários. Nós não estamos a defender os homens. Exato. Por isso, se os estamos a defender, estamos a dar ferramentas para conseguirem continuar e coisas fantásticas que eles fazem. Adoramos. Atenção, fazem coisas fantásticas. Então, continuando aqui, após o cuidado sem controlo, temos a parte dos projetos e da ambição. Porque nós gostamos de homens que tenham realmente noção de que a vida não é só o que ficou lá para trás, mas aquilo que vem, exatamente, e não é só aquele amor em uma cabana, mas há um plano,
Não é preciso estruturar demasiado, mas há que haver aqui uma ambição. Eu acho que a ambição também nos move. Eu costumo dizer que nós vamos buscar uma folha em branco e vamos buscar um lápis, porque a vida vai-nos dando assim, exatamente. E às vezes temos que apagar e mudar um bocadinho a rota, etc. Não havendo rota, ou por exemplo, na pirâmide de Maslow, ficarmos só ali pelas nossas necessidades básicas, muito dificilmente vão conseguir construir uma relação, porque as mulheres não querem só isso. Nós mulheres estamos no mercado de trabalho. Adoramos isto, adoramos uma pessoa que tenha... Nós estamos no mercado de trabalho, ok? Nós queremos homens que nos acrescentem. E atenção, coisas, nós falamos disto no último episódio, que é o ter ambição e ter projetos de vida. Não se trata de ter a ideia de que eu vou estar contigo, vamos casar, comprar aquela casa, comprar aquele carro e ter filhos. Não é isto. Não é este tipo de ambição que nós gostamos. Explica, por favor, a ambição. A nossa ambição, pelo menos aquilo que eu vejo num homem, é ele saber, ou ele ter esta consciência de que está a construir agora algo para o seu futuro. Saber para onde é que ele quer ir. E atenção, e não é só para cuidar o outro, é para se cuidar a si, porque é uma coisa que quer. Então é aquela ambição que o move num sentido positivo. Não é aquela, não tem entraves e não tem limitações. Ele próprio sabe que aos poucos consegue ir construindo algo que vê lá à frente. Não é estar agarrado ao passado e dizer, ai não, antes não fui capaz, então agora vou tentar o que logo se vê, logo se vê o que é que a vida me dá, logo se vê o que é que me traz aqui o destino. Não. Trata-se aqui também um bocadinho de estruturar os sonhos que tem, pôr em cima da mesa e pensar assim, eu para alcançar isto, o que é que eu preciso fazer agora? Porque eu quero isto amanhã, então o que é que eu preciso fazer agora? Sim, há os objetivos a curto, médio e longo prazo. Começam geralmente os a longo prazo, têm que começar por os a curto prazo para ir. Isto, por exemplo, era muito mais interessante num jantar do que dizer que este é filhos. Vamos casar. Claro, obviamente, sim. Mas relativamente à ambição, eu gosto, acho que sim, mas acho que é uma ambição boa, não é ambição desmedida. A ambição pode ser em várias áreas da vida. E gostava de falar disto, porque tem que haver ambição em tudo. Tem que haver ambição para a tua família, tem que haver ambição naquilo que tu estás a construir com a outra pessoa, tem que haver ambição para aquilo que tu queres ajudar os teus filhos, tem que haver ambição na tua vida profissional, tem que haver ambição também naquilo que tu queres para o teu bem-estar, para o teu corpo, aquilo que tu queres. Mesmo. Tem que haver, há várias áreas da nossa vida que têm que estar nunca estão, ok? E é uma utopia quem achar que um dia vai acordar e vai dizer tenho tudo organizadíssimo na minha vida. Não acontece, não vai acontecer. Podemos, efetivamente, haver fases em que nós estamos mais felizes e mais equilibrados, mas eu acho que um dos grandes objetivos da nossa vida é equilibrar as áreas da nossa vida. E muitas das vezes, para nós conseguirmos equilibrar as áreas da nossa vida, nós temos que deixar de sair, temos que sair do modo piloto automático e quebrar muitos padrões que já nos são, que nos foram dados por a educação que nós tivemos. Para aquilo que nós ambicionamos. Há um livro que é As 4 Verdades. Era o livro que eu ia trazer. É a minha Bíblia. É lindo. Eu digo que aquele livro... É do Miguel Ruiz. Agora eu chamo-se não interessa. Miguel Ruiz, mas procurem FNAC. As 4 Verdades. E ele já escreveu um com o filho. Eu não sei se viste. Não vi. Ele escreveu um com ele o filho. Ele tem um que é só sobre relações, que é o mestre. É tudo. É o mestre, não é? Adoro. Mas é que eu releio e leio. O Deixar Ir também é um livro também fantástico. Adoro. Há vários livros que... Não, mas quem estiver mais curioso, leiam As 4 Verdades para mim. Eu acho que é... Eu disse sempre, foi o livro que mudou a minha vida. A partir do momento que tu te abraças... Não, a coerência na palavra. Sim, e quando tu deixas de coerente. Sim, e não é só isso, é a partir do momento em que tu deixas de utilizar o pensamento e a palavra contra ti, isso faz toda a diferença. Então batemos no mesmo se as pessoas tivessem bem a noção de quando fazem as pazes com elas, porque assim, nós nunca vamos fazer tudo bem, não vai acontecer, é impossível. Mas dá-nos leveza. Compaixão, autocompaixão. Dá-nos eu acho que é traduzir isto com, ao mesmo tempo, é a leveza com a força. Então é quase como se uníssemos as duas. Sim. E é algo que nós não conseguimos explicar.
mas a partir daí as coisas começam a acontecer. Sim. É como se fosse aqui uma bola, que as coisas começam a desenrolar e a clarificar e a permitir-nos ser. Muitas vezes nós não nos permitimos ser sequer. Sim, Então é tão sim, giro sim. permitir-nos ser e permitir-nos explorar aquilo que nós somos, porque nós não exploramos aquilo que nós somos. Nós passamos a vida a explorar as crenças dos outros. Exatamente. Passamos a vida a explorar aquilo que os outros querem de nós. Somos aquelas marionetas sociais, que é aquilo que eu digo, que é marionetas da sociedade. Mas quando começas a fazer terapia, automaticamente há muita coisa que tu vais deixar de fazer automaticamente e as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, tu mudaste, tu já não estás igual. Quem está no mesmo barco que tu e que está a fazer terapia, acha isso tipo fantástico. Quem não está, e eu sigo no Instagram um influencer de relações, que ele é todo muito terapia, que ele fala de uma coisa que aquilo fez-me um sentido gigante. Porquê? Porque ele estava a dizer, as relações não terminam, a maior parte das relações não terminam por falta de amor. As relações terminam porque uma pessoa começa a fazer o seu trabalhinho de casa e a perceber o que é dela, os seus traumas, e o que é da outra pessoa, assim, o que é que está a projetar na outra pessoa. E ela vai indo para a vida e vai curando as suas feridas, os seus traumas. Que atenção, quando se está a falar em traumas, sim, não é nada... Tem coisas simples, tipo o meu pai olhava para mim com olhos que eu não me estava a dar atenção, pronto, é um trauma. Pessoas, é só isto, mais nada. Muitas vezes também fazemos essa ligação. Violência, ninguém foi violado. Fazemos ligações drásticas não, à palavra não trauma. Mas não tem que ser drástica. Às vezes é só o simples facto. Eu vou-vos dar o meu caso. Quando eu era pequena, eu passava na rua das lojas e eu pedia sempre à minha mãe uma boneca. E a minha mãe dizia-me qualquer coisa como: claro que sim, filha, quando voltarmos para cá, a mãe compra-te a boneca. E o que é que eu aprendi ali naquele momento? Que era, não é de confiança. Porque a minha mãe está-me a dizer que vai fazer, mas não vai fazer. Ou seja, eu não vou confiar. Quando te dizem que é depois. Eu não vou confiar. Não vou confiar. Imagina, logo, então, a pessoa que era suposto dizer-te, eu não te vou comprar porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu acho que tu não precisas da boneca, ou whatever, mas atenção, fez o melhor que sabia. Sim, porque os nossos pais dão-nos o melhor que eles sabem. Alguns não, porque pronto, nada disto é linear. Generalizar, pronto, um bocadinho que é normalmente, não é? Mas o equilíbrio, é o melhor. Equilíbrio. Eu, se tivesse que votar numa palavra... Mas o equilíbrio lá está. É isso que tu aprendes a partir da terapia. Equilíbrio, resiliência. E atenção, muito mais do que terapia, eu aqui, apesar de dar um valor enorme à terapia, mas é a vontade que a pessoa tem de saber quem é. Sim. Porque nós, hoje em dia, a maioria não sabe quem é. Sabe quem são os outros. Sim. E o que os outros querem. E nem sabem. Não sabem quem são os outros. Nós quando queremos saber quem é que... Porque lá está, muita gente vai para a terapia... Nós podemos viver uma vida inteira com uma pessoa... E sim, não sabermos... E nós não sabemos quem aquela pessoa é. Porque a maior parte das pessoas, nós, às vezes, quando terminamos uma relação, queremos saber porquê. O porquê. E questionamos. Mas a maior parte das vezes não há uma resposta, porque nem aquela pessoa consegue ter a resposta de porque é que saiu daquela relação, aquela pessoa não se conhece. Mas tu estás a dar a resposta, ou melhor, já desta resposta ao dizeres que quando há uma pessoa que trabalha em si e há outra que não trabalha, faz, automaticamente isto é como se criasse um desnível. Essa relação vai terminar. E ninguém, mais tarde ou mais ninguém vai conseguir explicar o porquê. E não tem a ver com amor. Não tem a ver com amor, não tem a ver com falta de atração física, é simplesmente duas pessoas à frente uma da outra, que uma fala russo e a outra está a falar mandarim. E ninguém se entende. Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos continuar. Coisas boas. De que é que as mulheres gostam mais? Do sentirem-se seguras com o homem? Aqui vamos buscar também um bocadinho a parte da bocado de dizermos da proteção. Por causa de segurança, o nosso próximo e-mail fala de segurança e de confiança. Sim. Muito giro. Vamos vamos terminar com ele. Dar aqui umas luzes. Esse é... Este doeu-nos na alma. Doeu bastante. Sim. Mas continuando a falar bem dos homens, antes de chegarmos aqui, então, o facto de nos sentirmos exatamente seguras e... Se não há segurança, não há relação.
Exato, e há aqui uma questão Ninguém muito consegue viver assim. importante, que é o ser atento e respeitador, não só à pessoa, mas na intimidade. Muito importante. Saber haver um não. Exatamente, isto é maravilhoso Não quando é nós vencer encontramos, mas isto não é, lá está, nós não estamos a falar da maioria, mas quando encontramos aquele homem que sabe respeitar na intimidade. Mas isso é um homem. Ai, ok, nós estamos a falar de homens. Esqueço. Homem. Eu estou tão habituada a falar de meninos. Depois, quando Pois, vamos falar de homens, eu adorava mesmo de coração que a maior parte dos homens que estão a ouvir isto se identificassem. Não, E e dissessem, vão não, eu identificar. também faço isto, não, eu também sou assim. Podem não ter as características todas, mas têm muitas características. Não, Ok? é fantástico, atenção. Nós estamos aqui a dizer, atenção, quando eu pomos tenho a aqui minha filha as de 18 características anos todas, que não quer também dizer gosta tenham, disto. e não quer dizer que tenham de corresponder a todas. Segurança. Há coisas que as pessoas estão a Aos trabalhar. 18 anos já querem segurança. Aos 20 anos já querem segurança. Não querem que lhes mintam. Ah, sim, mas isso é... Preto no preto, isso branco é no o branco. básico. Vamos lá. Aqui a parte do respeita toda a gente. Eu não sei se já vos aconteceu, de certeza, irem a um restaurante com alguém e a pessoa não respeitar. Está com TPM, não é? Exato. O homem não, o menino que nos leva a jantar e que pede a conta em separado, não respeita os empregados. Mas isso diz algo E muito não sobre a tem pessoa. atenção. Eu não gosto. E eu acho maravilhoso quando há um homem que sabe entrar numa loja e diz: gentileza, bom dia, cordialidade, obrigada, ai sim, eu aceito a sua ajuda. bem educado. Exato, isto é maravilhoso. Sim, isso é gentileza. Eu acho que é muito importante. É cativante. A gentileza é muito importante desde o início, desde o dia 1 da relação até ao final da relação. Gentileza. Gentileza, até a forma como tu terminas uma relação pode ser feita de uma forma gentil ou não. E madura. E eu penso que quando é feita dessa forma, que eu acho guarda que é maravilhoso. no coração. Há uma frase que me vai acompanhar para sempre. Tu podes, ao longo da vida, esquecer aquilo que te disseram, mas tu jamais em tempo algum tu vais conseguir esquecer aquilo que te fizeram sentir. Uma atitude muito importante. Vale mais do que 1.000 palavras. Sim. Por isso, é este para tipo de atitudes. Para o bom e para o mal. Para o bom e para o mal. E aí, para mim é este tipo de atitudes, porque lá está, respeitar é muito mais também do que uma palavra. Sim. É a atitude mesmo que eles demonstram com quem quer que seja. Sim. Temos aqui o saber lidar com o não. É muito importante também. Vamos aprender a dizê-lo e vamos aprender a aceitá-lo. Porque é maravilhoso quando eu digo que não a um homem. Nós demos um não e atenção. O homem aceita. Mas e não é isso, para quem não consegue dizer não ainda, foi uma das minhas grandes lutas. E tu passaste nesse ensinamento. Quando eu te conheci, foste tu que me ensinaste. Não precisa. Só agora vocês podem dizer não sem se justificar. Ok? Podem não. Devem fazer isso. Que é, se forem convidadas para algo, se não quiserem fazer determinada coisa, se algo que está a ser sugerido for contra aquilo que são os vossos limites, vocês podem dizer apenas não, obrigada, não estou interessada. Ponto. Eu nunca vou esquecer dessa Eu tinha uma dificuldade enorme, metiam-me em grupos do WhatsApp, nos quais eu não pedia para entrar, e depois o que é que faziam? Tinham uma festa, algo que queriam, eu não podia naquele dia, e eu, há uns anos atrás, quando a pessoa dizia não posso nesse fim de semana, obrigada pelo convite, beijinho, eu ficava tipo, a pessoa saiu do grupo assim. Eu sou essa pessoa hoje em dia. Convidam-me, eu automaticamente digo que ou sim ou não, ou sim ou não, também, às vezes digo sim, ok, tudo bem, e saio do grupo na mesma, obrigada pelo convite, lá estarei, beijinho, saio. Ok? Ou então, obrigada pelo convite, foi super amável, não vai ser possível estar lá nesse dia, fica por uma outra oportunidade, beijinhos. E está tudo bem. E ouvir o não numa relação, nesta situação... Neste caso é quando se estão a conhecer, mas a pessoa realmente aceita... Aceitem mesmo, aceitem que dói menos. Convidam uma mulher... Aceitem que dói menos. Não. Convidam uma mulher para ir jantar fora. E a mulher diz, agradeço o convite, mas não quero... Não estou interessada, ponto. Não precisa estar a dizer que não está interessada. Mas atenção que isso acontece. Quando às vezes sabem que tu não tens namorado, ou que não tens ninguém, e são altamente insistentes. Eu já tive isso, que é, então, mas não vais porquê? Então, mas tens namorado. Primeiro ponto. Eu sou obrigada a aceitar. Primeiro ponto. Eu não sou
e nem dou justificações da minha vida pessoal a ninguém. Ninguém paga a renda da minha casa, sou eu quem paga a renda da minha casa. Ponto número 2. Eu posso não estar interessada naquela pessoa e eu não tenho que justificar porque é que não estou interessada naquela pessoa e automaticamente eu vou dizer obrigada pelo convite, mas não. Agora, eu ter que justificar, mas não vais porquê? Tens alguém? O que é que a pessoa tem que me estar a perguntar isso? Como se tivesse de justificar. Não tenho que justificar nada. Não, pessoas, simplesmente às vezes tu não queres ir porque não tens interesse em conhecer mais daquela pessoa. Às vezes, logo no primeiro foguinho, tu consegues logo perceber que não queres saber mais nada. Mas é muito giro, e aqui falando no positivo, eu acho que é muito giro quando um homem convida, a pessoa, como ainda não sabe, ainda não conhece bem, diz que não, e o homem aceita. Eu sinto que até nos capta mais o interesse, que é, claro, espera, eu disse que não e a pessoa aceita, e a pessoa não levou mal, não questionou, não nada, e aceita. E é educado. E aceitar com educação, sim, é maravilhoso. E por isso, isto dando os likes, porque nós agora estamos a dar likes neles. Não se aceitam. E nestas atitudes é maravilhoso. Sintam. Eu acho que é assim, não se sintam rejeitados, porque há um não. Vocês não sabem o que é que está a acontecer na vida daquela pessoa. Aquela mulher pode ter saído de uma relação há pouco tempo, estar emocionalmente indisponível, estar num momento que está com muito trabalho e não quer ter uma relação, porque não faz o tipo dela. E tu não fazes o tipo dela, não significa que tu não faças o tipo de outras pessoas. Há uma coisa que eu aprendi e eu digo isto N vezes. Basta um. Nós só queremos um. Nós não queremos entrar numa discoteca cheia de homens lindos e maravilhosos e inteligentes. Não, nós só queremos um. Basta-nos um. Podemos estar num mundo cheio de pessoas esquisitas, mas vai haver essa pessoa, confiem. Vai haver essa pessoa que vai ser a pessoa. Daí a necessidade de serem autênticos. E também pode não haver essa pessoa. Também não. Eu tinha uma discussão sempre com uma amiga que ela dizia sempre: Isa, que mais é que as pessoas querem na vida para além de amor? E eu disse: acordarem e não levarem com uma bomba em cima dos cornos, por exemplo, se estiverem na Palestina, acordarem e terem comida para dar aos filhos. Há pessoas que precisam de fazer quilómetros para ir buscar água. As pessoas não entendem isso. Amor é uma coisa que se procura aqui, numa sociedade evoluída, na Europa, onde nós já temos outras preocupações básicas que já estão completamente supridas. Por isso. Isto foi um riso nervoso, literalmente, porque parece tão básico, é só amor. Mas as pessoas não entendem. Não é só amor, ok? A vida não é só amor. Há outras coisas. Assim, tenham uma doença. Por favor, tenham só uma doença. E depois vejam logo onde é que fica o amor. É só isto. É simples. E aqui, para terminar, temos as duas que são o foco, que é ser vulnerável sem qualquer vergonha e fazer terapia, trabalhar em si. Esta aqui nem sequer precisamos abordar muito, porque a terapia é óbvio. Nós sabemos. Sim, atenção, aqui... há pessoas que não precisam de terapia, que são seres de luz evoluídos. Não é toda a gente, mas acredito. Eu acredito que há pessoas que... Eu acho que não é só os seres de luz. Nasceram com uma capacidade de aceitação superior às outras? Não? Lá está, eu vou sempre aqui rumo à... Como é que é dizer isto? À capacidade... Eu vou pôr em mim, vou-me pôr aqui neste papel, que é, já fiz terapia, já precisei dela, e houve ali um momento em que eu percebi que conseguia sozinha manter aquele rumo. Não digo que não voltarei lá. Já tens as ferramentas. Exatamente, não digo que não voltarei lá, mas aqui eu sinto é que a necessidade de trabalhar em mim está acima de qualquer outra coisa. Sim. E quando existe realmente esta captação por parte da pessoa, quando a pessoa aceita que tem essa necessidade e que quer chegar a esse fim de se conhecer, de se aceitar, de se entender, chegar àquele inconsciente que muitos nem querem sequer aceder, quando há esta dedicação da pessoa, não se trata só da terapia em si. Por isso é que eu digo, é a vontade que move a pessoa. E muitos não têm vontade porque se limitam a ser os cordeirinhos da sociedade. E é neste momento mais fácil. Em que eu volto a mencionar a sociedade como fast food. E não é por isso. É difícil sair da zona de conforto. Sair da zona nós estamos habituados a
receber coisas rápidas. E não, sim, mas também rápido. Mas imagina, sair da zona de conforto provoca-te dor, desconforto. Mas é a partir da dor e do desconforto que crescemos, só que as pessoas não sim, mas as não pessoas estão querem capacitadas para aceitar esse processo. Exatamente. Relativamente à vulnerabilidade, se as pessoas perceberem um bocadinho o que é a vulnerabilidade, é uma palavra sempre difícil de dizer, mas a vulnerabilidade é para os fortes, para as pessoas que sabem que mesmo que metam o coração na bandeja e sejam rejeitados, abandonados, traídos, humilhados, etc, etc, etc. A pessoa tem a confiança nela que ela é uma adulta perfeitamente capaz de cuidar dela e das suas emoções. Se tem, isto é um indicador claro, se alguém não consegue ser vulnerável numa relação, não está numa relação na realidade. Está numa ilha, fora da relação. Está com um pé dentro e um pé fora. Exatamente. Ok? Porque para estar numa relação, nós temos que ser vulneráveis. Temos que ser vulneráveis nas amizades. E se nós muitas das vezes conseguimos ser vulneráveis nas amizades, porque nós não conseguimos ser vulneráveis nas relações amorosas? Porque nós achamos que é aquela pessoa que mais gostamos que vai ter... Porque nós temos relações inseguras. Porque, daí trabalharmos a confiança. Exatamente, porque quando nós temos relações seguras, imagina, eu tenho uma relação segura com a minha filha, que não é condicional. Eu sei que não é por algo que eu vou dizer à minha filha que ela vai deixar de gostar de mim. Quando nós temos relações inseguras, que partimos de uma base insegura, nós temos muita dificuldade em ser vulneráveis porque nós temos medo de ser abandonadas, rejeitadas, humilhadas, traídas e de alguma forma sentir que aquilo que nós estamos a ser nos é usado contra nós. Quando nós temos dentro de nós a capacidade de eu sou esta pessoa, eu conheço-me, eu sei quem eu sou a minha maior fã, dentro daquilo que são todas as minhas características menos boas e eu consigo lidar com elas, nós podemos ser vulneráveis com os outros. O outro nunca, em situação nenhuma, vai ter capacidade de emocionalmente nos magoar. Exatamente. É muito porque importante. Nos aceitamos, nos valorizamos e nos ouvimos. Sim. Porque depois aqui, lá está, o ouvir, sim, nós muitas vezes dizemos assim, é uma qualidade maravilhosa, temos alguém que nos ouça. E aqui a questão é, até que ponto é que o termos alguém que nos ouça não é uma dependência do outro, porque até que ponto é que essa pessoa se ouve também? Há muita gente que gosta de ser ouvida porque não se ouve a ela. Não, há muita gente que gosta de ser ouvida porque não quer mudar, só quer ser ouvida. Também. Isso é verdade. Só quer partilha. Tu tens certamente pessoas que te ligam sempre com o mesmo problema, mas fazer algo diferente não vai acontecer. Então, felizmente há um conselho que eu tenho para ti: corta o mal pela raiz. Pronto, é o que eu ia dizer. Felizmente tenho muita gente que me liga, que partilha sempre a mesma situação. Terapia. E já tive aqui várias situações que foi, umas ligam, partilham e não querem sequer não quer a tua opinião. O meu ponto de vista, exatamente. Não querem o teu ponto de vista se o teu ponto de vista não for favorável àquilo que elas querem ouvir. Mas lá está, elas já partem do princípio que caso não vá de encontro àquilo que eu sinto, então querem não ouvir. E tudo certo, eu deixo que a pessoa partilhe. Eu deixo que a pessoa partilhe. Quando querem a minha partilha, eu faço-a. Mas quando esse problema continua a ser o mesmo na vida delas, e elas continuam a vê-lo como um problema e não como uma situação que é possível de resolver, aí sim eu indico sempre que o melhor seria pararem um bocadinho e ouvirem-se. Porque chegando ao ponto em que a pessoa só quer partilhar a mesma situação, neste caso o mesmo problema, porque elas veem como problema e não querem senti-lo, vivê-lo e solucioná-lo, é porque elas não se ouvem. Então não pararam o tempo suficiente para analisar e para perceber o que é que dentro delas não vai de encontro à solução. Porque há algo que dentro delas não vai de encontro à solução. Porque o problema nunca é externo, o problema está dentro de nós. Estás a plantar cenouras, não vais escolher batatas. Não vai dar. Como é que nós queremos plantar uma árvore plantando uma flor? Não vai. E se plantarmos a flor, quando não a regamos, não existe nem sequer uma flor. Não vai. Mas pronto, isto, dado que estamos aqui a falar nas coisas boas, obviamente acabamos sempre aqui por abordar um bocadinho também Hoje foi deep. O outro lado. Este foi mais deep. Este foi mais... Mas tinha que ser. Hoje estamos deeps.
E atenção, estamos deeps porquê? Porque vamos acabar aqui com uma situação assim mais coração de pedra. Sim. Que é fazer aqui ou melhor, não é bem o início porque não vamos ler o e-mail ainda. Não vamos ler o e-mail, mas vamos dar os tópicos do e-mail. Sim, é para ficarem com água na boca. Ou dor no peito já. Assim, aquela ansiedadezinha. Sim. Então, isto foi um e-mail que recebemos da Nora. Gostávamos de lhe chamar assim, adoramos. Da Nora da Cruella. Ela pediu-nos que também abordássemos aqui o tema de uma forma também mais leve e não tão pesada quanto este tema, acreditem que é. Mas foi pesado. Porque é muito pesado em si. Então, sogra que não olha a meios para proteger o filho. Quantas sogras nós conhecemos que dariam tudo para proteger o seu filho? Mesmo que ele esteja a fazer mais falamos de coisas muito graves. Sim, aqui são coisas muito graves. Sim. E por acaso isto foi um tema que eu já abordei com mães mesmo, de amigas minhas, que por acaso só têm filhas. Eu sou mãe. E é isso, é questionar até que ponto é que uma mãe passa aos limites. Está a passar os limites. A um ponto de deixar de ser uma pessoa. Está a passar limites. Aqui é quase como se fosse só o escudo do filho. Mas a questão aqui é ele foi educado por essa pessoa. Exatamente. Daí a atitude. Um filho sem noção de limites, lá está. Os amigos sem saberem distinguir o certo do errado. E em que é que isto resulta? Diz-me tu, em que é que isto tudo resultou? Ela está com a confiança completamente abalada e acho que dificilmente vai conseguir confiar noutro homem. Um coração completamente destruído. Então vem-nos pedir ajuda, saber como é que vai conseguir voltar outra vez a confiar em alguém. E voltar a acreditar que estas pessoas e que estes pontos positivos existem realmente num homem. Que existem. Existem, e falámos deles. Exatamente, e quando é um homem. Sim. Agora, ela juntou-se com um menino à espera que esse menino fosse o homem da vida dela. E foi, durante algum tempo foi, até ela ter percebido que estava a viver uma mentira. E atenção, lá está, vamos voltar à parte em que precisamos de aceitar para aprender, para consciencializar e para conseguirmos reeducar-nos a nós, emocionalmente e fisicamente, porque é também a forma como nós depois nos expomos no próximo falamos desse. Yay! Tentar aqui sorrir um bocadinho, porque esta gente deve estar a pensar, meu Deus, tenho tanta coisa para pensar agora. Sim, tem, claro, mas é assim, às vezes isto bom. Às vezes é mais sarcástico. A nossa montanha russa. Somos nós, na realidade nós somos assim. Adoro. Nós não acordamos todos os dias da mesma forma. Parte do... Bem. Choca! Beijinhos. Um beijinho grande e até ao próximo episódio com este e-mail. E enviem-nos vários e-mails. Ok. Passem-nos o vosso feedback do que é que acharam. Adoramos feedbacks. Sim, temos tido muito mais homens a escrever-nos do que mulheres. O que é estranho, não sei. Estamos a falar deles. Mas eu achei que eles iam se manter assim caladinhos. Não. Eles gostam de falar, afinal. Não, olha que depois do último episódio não ficaram nada caladinhos. Mas pronto. Será que agora... Agora se calhar vão ficar... Não, agora vem... Não, vem enaltecer, vem dizer... Veem como vocês nos valorizam. Nós somos maravilhosos. Beijinhos. Beijinho. Tchau.